Existem alguns fatores que influenciam o nosso nível de estresse. Eles podem ser sociais, que estão relacionados aos nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu for uma pessoa que tô sempre arrumando encrenca com todo mundo, onde eu vou eu tenho dificuldade de me relacionar e tô sempre brigando e gerando conflito, isso pode encadear num estresse crônico. Você tem os fatores pessoais que estão relacionados às questões psicológicas, à rotina. Dependendo da forma como eu coloco a minha rotina, ela pode sim ser uma rotina estressante e que me gere então esse estresse crônico que me deixa maluca, estressada, desgastada e sem, vamos dizer, aproveitar da vida, sentir esse bem-estar que a gente deveria se sentir com a vida ou especialmente na nossa casa. Um outro fator que influencia é o cultural. Isso tem muito a ver com as culturas mesmo. Então vamos imaginar assim, hoje eu moro num país, eu sou brasileira, e eu resolvo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos, ou pode ser qualquer lugar que vocês queiram. Quando eu chego nesse outro país, esse outro país ele tem outras culturas. E existe um momento que eu tenho uma fase de adaptação para me adaptar a essa nova cultura. Nesta fase de adaptação, eu posso então sentir esse estresse crônico. Esse estresse crônico ele pode vir, né? Quando eu tô falando de fator cultural para o estresse, é justamente isso. Eu tá acostumada com uma cultura e ir para uma outra cultura. Isso pode acontecer quando eu mudo de país, eu vou mudar eu saio de um país e vou para o outro país, mas isso acontece também com mudança de cidade, mudança de casa, mudança de escola, mudança de trabalho. Porque imagina no trabalho você tem uma cultura lá na empresa que você trabalhava. Na hora que você muda de empresa e vai trabalhar em outra empresa, é outra cultura. E isso pode gerar um estresse. Um outro fator que contribui para o nível de estresse também está relacionado às questões ambientais. E aí eu volto de novo para a questão da casa. Tá vendo como o ambiente ele pode sim influenciar a nossa vida? Ele pode sim influenciar a nossa saúde integral? A gente está falando da aparência. Então a aparência do local onde a gente vive ou onde a gente trabalha. Então imagina que a gente vai trabalhar e o lugar que a gente trabalha é um lugar feio, é um lugar sujo. Tudo isso vai, né? Isso vai impactar de uma forma negativa na gente. Ao contrário, quando a gente vai trabalhar num lugar bonito, num lugar com planta, né? Num lugar limpo, é outro tipo de sentimento. E inclusive isso vai impactar diretamente na nossa produtividade. Então, o local onde a gente trabalha pode sim influenciar nos nossos níveis de produtividade. Até mesmo no lugar onde a gente vive. Hoje a gente está fazendo home office. Então, no lugar onde a gente está fazendo home office, né, na nossa casa, no lugar, né, onde a gente escolheu para fazer nosso home office, ele pode sim aumentar ou não a nossa produtividade. Um outro fator ambiental é a poluição sonora. Então, imagina que você vive num lugar com muito ruído, muito barulho, né? O excesso de barulho, o excesso de ruído, ele é ruim pra gente, ele é prejudicial para a nossa saúde integral. Um fator ambiental que impacta muito o nosso nível de estresse é a usabilidade. Quando a gente fala, quando a gente fala na nossa casa e a gente fala nos nossos pertences e a gente fala de bagunça, a gente fala de excessos, um exercício que a gente tem que fazer é olhar para tudo que a gente tem, ver se está em excesso e a gente sempre se perguntar qual que é a usabilidade dos nossos pertences. Qual é a usabilidade dos ambientes da nossa casa. Às vezes a gente tem um monte de coisa que nunca usa, essa coisa da gente não usar os espaços, isso pode contribuir para o nosso nível de estresse, sim. Né? Chegar na nossa casa, a nossa casa ela tem que ser vista como um refúgio, um lugar que você vai chegar e todos os seus problemas eles deveriam ficar do lado de fora, pois deveria ser aquele lugar que você entra e você sente bem-estar e você consegue descansar e você consegue recarregar suas energias. As cores elas impactam
demais. Você tem cor quente que ajuda a deixar a gente mais animado, mais com força de vontade para fazer as coisas, enquanto tem outras cores que deixam a gente mais calmo, mais relaxado. Então as cores sim, elas podem impactar. Uma curiosidade: se você for fazer uma cozinha, evite, claro, se esse for uma questão para você, mas se você tiver essa questão de comer muito, não quiser comer muito, evite as cores quentes, que são o vermelho, laranja. Essas cores, elas tendem a aumentar o nosso apetite. E aí a gente acaba comendo mais do que a gente deve. Um fator ambiental que impacta diretamente o nosso nível de estresse são os aromas. Eu posso escolher aromatizar a minha casa com aquela essência que eu adoro, né? Aí, o aroma, ele atinge ele vai pelo nosso olfato, né? Pelo nosso sentido, que é o olfato, ele atinge nosso sistema límbico, ele vai pelos nossos receptores aqui, vai para o nosso sistema límbico e ele já é capaz de gerar imediatamente o bem-estar. E o olfato é uma coisa maluca, porque a gente não consegue deixar de sentir os cheiros, porque a gente precisa respirar para estar vivo, né? Então o olfato a gente normalmente não consegue inibir. Então mesmo que eu não queira sentir um cheiro, eu não consigo, né? Um aroma, eu não consigo sentir aquele aroma por um tempo. Depois eu vou ter que sentir. Ou eu saio daquele lugar que eu tô, ou eu vou ter que sentir, porque senão eu não respiro, né? E então o aroma, ele é uma ferramenta maravilhosa para você colocar na sua casa e proporcionar bem-estar imediato, né? Tem aromas maravilhosos, então é só você escolher o que te agrada mais e usar e abusar. Algumas diquinhas aqui de aromas. Se você tá precisando dar aquela relaxada, né, descansar, tá com dificuldade de dormir, precisa de um aroma justamente para isso, para dar aquela acalmada, te ajudar a dormir, uma das sugestões é o lavanda. Lavanda é um clássico, muitas pessoas amam lavanda, então lavanda, ela tem essa propriedade de nos ajudar a acalmar, a melhorar a nossa qualidade do sono. Uma outra opção, se você quer variar ou se você não é muito fã da lavanda, é a laranja doce. A laranja doce também é um aroma bastante gostoso e que nos ajuda, então, a dormir, a relaxar, a ter um sono mais gostoso. Agora, se você está precisando de ânimo, de alegria, os cítricos tendem a ser aromas que trazem, que despertam essa sensação, que trazem mais essa alegria. Uma das coisas que podem gerar estresse é a falta de iluminação. O que é uma iluminação saudável? Especialmente a iluminação da luz natural, que é a luz do sol. Então, se você puder deixar as janelas da sua casa aberta para que essa luz ela entre, é bastante interessante. O ciclo circadiano, o que significa isso? O ciclo circadiano, ele tem a ver com a intensidade da luz que a gente deve receber, né? Então, quando tá bem de manhãzinha, vai começando a clarear, e aí esse nível de intensidade de clareamento, ele atinge o pico mais ou menos na hora do almoço, e aí à tarde ele começa a diminuir, vai chegar ao pôr do sol e no final do dia escurece. É importante que o nosso sistema, que a gente siga mais ou menos esse sistema para a gente manter a nossa qualidade de vida. Isso quer dizer que durante o dia mantenha a luz acesa, a luz natural, especialmente a luz do sol, para te garantir qualidade de vida. E quando chegar à noite, é interessante então que essa luz ela diminua, que ela fique menos intensa, até para o seu organismo começar a entender que tá chegando a hora de você descansar, a hora de dormir, né? E o escuro, ele é importantíssimo então para nossa qualidade do sono, para a gente conseguir dormir. A televisão, inclusive, ligada no quarto não é uma coisa recomendável. O ideal é a gente não ter a televisão no quarto, por uma série de motivos. Um deles é porque quando a gente está com a televisão ligada, tem a televisão ela tem uma coisa que a gente chama de luz azul. Essa luz
ela bate nos nossos olhos e na nossa retina e fica difícil do nosso cérebro entender que está na hora de dormir, por causa dessa intensidade dessa luz. Uma outra coisa é, quando eu assisto televisão à noite, dependendo do programa que eu assisto, esse programa ele pode, de alguma forma, interferir na qualidade do meu sono, né? Porque se eu tô assistindo um programa muito violento, muito triste, ele pode de alguma forma interferir e eu acabo tendo justamente sonhos que são reflexos dessas coisas que eu tô assistindo. Todos os objetos, os eletrônicos, eles produzem frequências, né? Eles têm frequências e essas coisas não são, então, legais da gente ter no quarto porque elas prejudicam o nosso sono. Pode ajudar a gente a combater o nosso nível de estresse é o contato com a natureza. E o contato com a natureza não é só a gente ter planta em casa, não. Mas é a gente ter essa relação com a planta, que tá ligado a gente ir lá e regar a planta, a gente mexer na terra e plantar, né? A gente pode ter ervas e começar a pegar essas ervas e usar manipular essas ervas para fazer nosso alimento.